lá. Ó, o Soberano mandou 500 saques. Obrigado, Soberano. É melhor ter restaurantes dentro ou fora de shopping? Gente, isso é muito particular de cada um, tá? Por que a gente tinha dentro de shopping? Porque antigamente os shoppings, eles levavam os clientes, né? Então, tinha a questão de levar o cliente e a questão da segurança, né? Então, no país que a gente vive, isso fazia uma diferença muito grande. Mas nos últimos, acho que sei lá, 6, 7, 8 anos por aí, essa questão do movimento ficou muito defasada no Brasil. Então, aquilo que era movimento, aquilo que é movimento hoje, não é nem 50% do que era há 10 anos atrás, né? Então, hoje, se eu voltasse para esse ramo, eu ia procurar uma cidade pequena, tá? E com que tivesse uma certa segurança, e o restaurante seria na rua. Eu não colocaria mais em shopping. Porque o estresse que eles trazem pra gente, e aí eu nem digo assim, ó, estresse de movimento. Se fosse de estresse de movimento, de ter cliente, seria ótimo. Mas é o estresse de pessoas que não sabem como lidar com o restaurante, elas não sabem o que se passa dentro do restaurante. Estão lá olhando exaustão, estão lá olhando isso, estão lá olhando aquilo, estão lá, estão te mandando coisa para isso, estão te mandando coisa para aquilo. Tu tem que, tudo que tu vai fazer lá dentro, tu tem que mandar documento do eletricista, do encanador, do. Uma coisa surreal que acontecia, tá? Assim, que eu acho para mim é muito surreal. Assim. Então, o shopping pagava uma empresa de detetização, tá? Então, ele botava no condomínio aquilo ali, o custo não era ele pagava, né? Ele administrava essa empresa, contratava essa empresa, quem pagava eram os lojistas. Né? Essa empresa não dava conta, daqui não fazia um serviço porco, vamos dizer assim, e eu queria contratar outra empresa e pagar com o meu dinheiro, o dinheiro do restaurante. Para mim fazer isso, eu tinha que pedir todas as documentações da empresa, entendeu? Aí eu fazia tudo isso tranquilo. A empresa ainda não tinha chego no restaurante para fazer a dedetização. Estava na fase de preencher autorizações, preencher tudo, cadastrar todos os funcionários que iam naquele dia lá para fazer a detetização, tudo. Aí tu cadastrava, pegava toda a documentação, deixava tudo prontinho. A loja, todo mundo pegava, guardava todas as coisas, sacava panela, sacava prato, deixava prontinha, só para a empresa vir lá e fazer a detetização. Eles chegavam lá 11 horas e o shopping só deixava eles entrar 1 da manhã. Então, assim, são coisas absurdas que tu não consegue entender por que isso acontece. Para mim, não dá. Eu não consigo mais. Agora, pode ser que outra pessoa tenha essa paciência, entenda isso como uma burocracia que é normal. Eu não entendo isso como uma coisa. Não tinha mais ninguém 11 horas no shopping, não tinha mais nada, né? Os caras poderiam ir entrar ali em 15 minutos, 20. E aí não era só o problema da empresa, porque os caras da empresa estão preparados para trabalhar de noite. Mas a gerente minha que ficava lá tinha que ficar até 1 hora da manhã. E brigando, pedindo para ele, pelo amor de Deus, para deixar os caras entrar, porque estava tudo autorizado, já tinha sido autorizado, já tinha isso, já tinha aquilo. E aí ela saía de lá quando estava pronta a detetização. Então, assim, e aí tu reclamava da detetização do shopping, era a mesma coisa que nada. Né? Então, se eu fosse hoje, por todas essas coisas, assim, todas essas coisas pequenas, se eu fosse abrir, eu abriria numa cidade do interior, com segurança e fora do shopping. Né? Mas isso tem que ser muito bem pensado, porque é um negócio trabalhoso, é um
um negócio custoso, é um negócio que toma um tempo danado. Se tu não ficar lá todo esse tempo, se tu não tiver toda o entendimento do que é um restaurante. Eu posso fazer uma live, se vocês quiserem, em algum momento, de como é ter um restaurante, o que tem que cuidar, o que não tem que cuidar, né? Porque é algo que é complicado, não é fácil, né? Não é nada fácil, assim. O Adilson mandou R$ 5. Obrigado, Adilson. Quando que você decidiu que ia se dedicar ao live tip? Estou fazendo um planejamento de app e sei o quanto é desafiador. Pois é. Eu decidi nessa fase aí do. Depois que veio a pandemia e a gente conseguiu endireitar de novo os negócios dos restaurantes. E aí eu tive. Ó, olha como o shopping é bom, né? Tá? O que aconteceu? Eu escolhi ficar num restaurante só, que era perto da minha casa. Né? Então eu não queria mais aquela. Eu nem tinha uma loucura, tá, gente? O meu trabalho era bem bom, assim, sabe? Eu saía de casa a hora que eu queria, eu escolhia qual era o shopping que eu ia ir, eu comia às 11 horas da manhã, entendeu? Meu trabalho, assim, antes da pandemia era top, assim, tá? Era bem legal. Só que tem as preocupações que tu tem no negócio físico, né? Tu tem todas essas preocupações, assim, tu tem que estar tá sempre tendo, se está aberto, se o gerente foi, se. O gerente até não tinha problema, mas se quem abria de manhã foi, abriu, então tem um monte de preocupação. E aí, quando deu o negócio da pandemia, deu tudo isso aí, eu vi que eu precisava fazer algo que fosse ajudar as pessoas, que, né? Não que restaurante tu ajuda muito, porque tu tá fazendo uma comida boa para as pessoas comerem no horário de movimento. Então, tu tem um serviço, assim, tu presta um serviço que é algo. Todo mundo que tem restaurante aí tá prestando algo surreal para as pessoas, porque ela tá botando seu tempo, né? Para fazer uma comida de qualidade, para a pessoa, quando tá morrendo de fome, chegar lá, comer, né? Ter aquele momento, aquele momento que a gente se alimenta, aquele momento que é bom, né? Então, mas eu queria fazer algo mais, queria fazer algo que eu conseguisse atingir mais pessoas, né? Então, na pandemia, eu tive esse processo de descoberta do live tip aí, do que eu queria, e chegou em 2024, eu já sabia que eu não queria ficar muito tempo no restaurante ainda, mas eu precisava resolver algumas coisas e eu precisava me desvencilhar. E aí, como eu trabalhava com meu pai, eu ia ter essa coisa, pô, pai, eu vou embora. E aí, daí, é família, né? Daí tu vai ter um contra-argumento ali, tu vai ter algo que vai te dizer, não vai, fica aí, for dois eu consigo cuidar. Daí um restaurante ficou uma gerente, que ela cuida muito bem, tá cuidando até hoje, e o outro pai ficou cuidando. Então, e eu fiquei no outro, né? E aí ia ter um problema, né? Para ele, com 70 e quantos anos o pai tem? 69, vai fazer 70? 69, vai fazer quase 70. Então, cuidar de 3 restaurantes ia complicar. E aí o shopping pediu o restaurante que eu estava, né? E porque eles mudaram a praça, eles pediram todos os restaurantes, não só o que eu estava, né? Eles pediram. Quem for no Iguatemi, em Porto Alegre, vai ver que a praça de alimentação do terceiro andar está em obra e eles estão reformando lá porque eles inventaram da cabeça deles, eles são os gênios da lâmpada mágica, que seria melhor naquele restaurante, naquela praça de alimentação, que já fazia 8 anos que tinha e agora que estava dando movimento, estava começando a ficar legal, que eles queriam restaurantes chique, né? Restaurante padrão mais alto, né? E aí eles mandaram todos os lojistas embora que tinha ali naquela praça de alimentação. E quando veio essa notícia, eu encarei como um livramento. E aí eu comecei a adiantar o live tip. E aí eu comecei a trabalhar no live tip para
eu lançar ele em 2024 ainda. E aí, nisso, eu já estava me planejando para ficar um tempo parado, para um tempo repensando na minha vida. E aí eu adiantei esse processo para 2025 só ficar trabalhando com live tip e ficar me reinventando e fazendo essas coisas aí. Mas o momento exato foi um processo de coisas que foram conspirando a favor, né, para mim estar aqui hoje. Então, às vezes, as coisas ruins viram coisas boas. O André mandou 800 saques. Obrigado, André. Já empreendi com restaurantes. O desafio é gigante. Muita sorte com live tip. André, o desafio é surreal, né? O desafio com o restaurante é surreal. Então, é algo que, né, eu não sei qual vai ser o desafio com o live tip, porque é algo muito novo, né? É algo revolucionário. Live tip é algo revolucionário, porque as pessoas não conseguem entender a magia do live tip, assim, o conceito de tu criar um link para ti em 5 minutos e tu já conseguir monetizar todo o teu conhecimento. Às vezes as pessoas até acham que isso não é real. Eu muitas vezes, com muitas pessoas que eu converso, eu vejo que eles não têm esse entendimento. Então eu tenho trabalhado muito até no meu jeito de falar sobre o live tip, né? Como falar para as pessoas o que é o live tip, porque para eles entenderem o quanto isso é revolucionário. Revolucionário não é uma palavra legal, né? Porque tiraram de contexto ela, né? Mas como é inovador o live tip e quanta liberdade ele vai conseguir trazer para os produtores de conteúdo em geral, né? E até pega aí para um doutor, médico, né? Que daqui a pouquinho quer usar o live tip, não está na rede social, mas é um médico que tem um conhecimento absurdo, que se pegar um celular, abrir um Instagram hoje e começar a falar, né, sobre uma doença, pega o médico da minha filha, da Betina, né? Acho que eu esqueci essa parte, depois eu casei de novo, né? Tive mais uma filha. Então, pegar o médico da minha filha. Se aquele cara pegar o Instagram hoje, começar a falar sobre criança, sobre doenças de criança, como lidar com as crianças, assim, que ele é muito inteligente, e a vida inteira ele fez isso, né? Ele com certeza em 2, 3 horas ele vai estar monetizando, porque ele tem o conhecimento, ele sabe falar, ele, né, é bom nisso, ele entende aquilo ali. Então, o live tip proporciona isso aí. A pessoa, se quiser hoje parar de um médico, vamos dar o exemplo do médico que fica fácil de entender. Quer parar de dar consulta e ajudar mais gente, né? Ou quer continuar dando consulta, mas quer ajudar mais gente, ele já começa a monetizar em 3 horas. Ele vai monetizar, porque ele tem o conhecimento, ele tem o estudo, ele tem anos e anos de experiência. E aí, isso me deixava muito chateado, porque eu via pessoas com muita experiência que estudaram demais, que liam, até quando, antes da live, a gente estava falando aqui, sobre alguns papers que saíram na época do Covid e coisa. Pessoas que leram aqueles papers de cabo a rabo, estudaram aquilo assim com afinco, entendiam, traziam aquele conteúdo traduzido para a gente, né, que é leigo, eu sou leigo, né, eu não entendo daquilo, mas aquelas pessoas faziam aquele trabalho todinho de traduzir aquilo e trazer para mim mastigado, né, e eu ver aquilo mastigado pronto, e ele já me dizendo que aquilo ali era daquele jeito, e aquela pessoa não conseguir monetizar, e ainda por cima ser bloqueada, ser censurada,
ser, né, maltratada, um monte de coisa. Então, isso fez eu criar. E tinha que ser assim, tinha que ser um negócio fácil, sem burocracia, sem encheção de saco, sem incomodação, que as pessoas conseguissem monetizar o mais rápido possível.